ele adota uma postura semelhante à de muitos espiritualistas que admitem e professam que a partir do instante em que se estabeleceu uma causa, os seus efeitos hão de perdurar enquanto essa persistir. A despeito das nossas inúmeras orações ou súplicas. Como se orar a Deus, orar a providência divina fosse algo totalmente inútil. Como estão as nossas crenças? Como está a nossa relação com a espiritualidade? Como está principalmente a nossa intimidade com a providência divina? Porque inúmeras foram as situações que nós tivemos de presenciar e de vivenciar, que de maneira perceptível ou imperceptível, afetaram de maneira intensa os nossos sentimentos, de alguma maneira causaram impacto nas nossas convicções. Porque quando nós tivemos a chegada de uma pandemia que se prenunciava como algo totalmente imprevisível em termos de consequências e também em termos de qual seria a duração. Enfim, nos sentíamos como pessoas que viam o prenúncio de uma tempestade, mas que não sabíamos a intensidade dos ventos e não sabíamos a duração. E enfrentamos, e tivemos perdas dolorosas de pessoas queridas, que muito embora sejamos todos nós convictos da imortalidade da alma, a separação sempre vai ser dolorosa. Quando nós temos que enfrentar o fenômeno da morte, é claro que nós não enxergamos como sendo aquele fim absoluto, mas quando também percebemos, quando temos alguém que se distancia de nós por uma questão circunstancial e muitas vezes de forma até definitiva, mesmo que não seja pela perda da própria vida, nós sentimos. A dor da separação é inevitável. Nós não temos que ser insensíveis unicamente por termos a certeza da imortalidade da alma. Isso nos tornaria pessoas alienadas. Isso nos tornaria pessoas desequilibradas. Isso nos aproximaria dos psicopatas. Quando algumas pessoas chegam a afirmar que em velório de pessoas que têm a firme convicção da imortalidade da alma, não pode haver choro, como muitas vezes ouvimos, não pode haver desespero, nós estamos com isso, lidando com uma excentricidade, porque naquele momento, aquelas pessoas têm sim o direito de sentir a dor da separação. Mas aí temos sempre o alerta da espiritualidade.
Isso não é bom para o que partiu, com certeza. Mas ninguém pode cobrar que não haja a dor, que não haja o sofrimento. Sim, haverá sempre o lenitivo, haverá sempre o bálsamo, que vai nos consolar, mas em nenhum momento anular a dor daquele instante de separação, principalmente porque nós não temos a previsão de quando será o reencontro. É muito fácil fazer julgamento quando quem está deitado em um caixão é uma pessoa que não tem vínculos afetivos conosco. É muito fácil. Mas é preciso que nós estejamos atentos sempre à necessidade da solidariedade. E principalmente do que nós pretendemos tratar aqui, com um pouco mais de profundidade, que é a questão da bondade divina e também da misericórdia do nosso Pai Celestial. Fato esse que permeia toda a codificação, que permeia os evangelhos, inclusive o Velho Testamento. Não são poucos os salmos que afirmam: a sua misericórdia dura para sempre. Assim como também as epístolas de Paulo, sem contar os demais livros que se sucedem. De qualquer forma, é importante nós percebermos, termos a consciência do papel da providência divina no que diz respeito às nossas vidas, aos nossos destinos, tanto no que concerne ao aspecto espiritual, como também às realizações que nos cabe aqui na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Adentramos por um assunto, sem sombra de dúvida, um tanto íngreme, que é a questão do ateísmo. O ateísmo, ele de alguma forma, ele tem proliferado nos dias atuais. Por uma razão bastante simples. De alguma forma, tem-se uma visão equivocada do papel da divindade. E aí surgem sempre pessoas que trazem essa visão da negação categórica da existência de qualquer divindade ou entidades sobrenaturais, ou seja, da presença de Deus ou de outros deuses do universo. Claro, é o conceito oposto do deísmo. Ele se desenvolveu a partir do crescimento de ideias baseadas no ceticismo científico e na difusão do pensamento livre. As constantes e crescentes críticas à religião também representaram um reforço para que os argumentos ateístas ganhassem força e destaque. Nós percebemos que quanto mais sofrida é a população, mais ela é religiosa. Porque, via de regra, quando nós temos recursos, quando nós temos instrumentos para lidar com as nossas questões do dia a dia, é muito simples. Então, se temos recursos financeiros para cuidar da saúde, e quando temos um problema severo, muitas vezes submetemos a um tratamento caro e temos os recursos, quando muitas vezes necessitamos, inclusive, de tratamentos, que envolvem aí cirurgias e outros procedimentos mais complexos, inclusive em outros países, se temos essas condições, nós buscamos
esses recursos. E nada há de errado nisso. Mas quando a pessoa tem um problema de saúde e nem sempre tem condições de pagar uma simples consulta, e por vezes acaba assistindo o seu filho perecendo dentro de um assoalho de uma ambulância, ou em algumas situações na fila de um hospital, ou mesmo em casa sem condições de ter o tratamento condigno, porque saiu do hospital exatamente porque não há nenhuma condição de se fazer, de se custear o tratamento necessário. Então, tudo que essas pessoas têm é a fé. Nada mais do que a fé. Mas quando muitas vezes o Deus do ouro, né, o Deus do recurso financeiro, começa simplesmente a substituir aquele Deus primitivo que a pessoa busca em função da sua necessidade, da sua dificuldade, então é natural e é confortável ter ideias, inclusive ateístas. Agora, o ateísmo, ele está sempre relacionado com a ignorância. Essa é a realidade. Por quê? Porque, via de regra, para que se conceba a inexistência de Deus ou de qualquer outra divindade, é preciso reconhecer, ou mais do que isso, supor de maneira leviana e irresponsável que a própria vida que corre, né, o próprio sangue que corre no coração, nas veias e que alimenta o coração, é fruto do acaso, que a vida é produto do acaso, que a natureza é produto do acaso, que o universo é produto do acaso. Então é mais fácil combater o ateísmo, porque muitas vezes ele deriva tão somente da comodidade de quem não precisa pensar a respeito do assunto. Agora, mais sério do que o ateísmo, que tem de alguma maneira prevalecido, principalmente dentro do âmbito das ciências, é exatamente o agnosticismo apático. E esse é muito sério, porque ele é sedutor. Ele é sedutor e muitas vezes nós não percebemos. Olha o que vamos dizer, que a pretexto de termos uma fé raciocinada, nós agimos como agnósticos. Muitos de nós agimos como agnósticos. Porque o que é exatamente o agnosticismo? Para quem não conhece, o agnosticismo, ele pressupõe a existência ou a não existência de um Deus indiferir, ou seja, não há. É como se não houvesse, como se fosse indiferente existir ou não existir Deus. Pode até existir, mas a principal característica de quem é seguidor do agnosticismo é não acreditar principalmente na ação de Deus. É como se o universo estivesse com suas leis formadas, instituídas, e nada pudesse ser feito para que essas leis fossem mudadas. Agora, é preciso a gente ter um certo cuidado, porque grandes cientistas, como por exemplo Albert Einstein, que foi, sem sombra de dúvida, um grande estudioso, talvez um dos maiores cérebros mais recentes da nossa ciência. Apesar das inúmeras especulações dele ter
a doutrina secreta da teosofia de Helena Blavatsky na sua mesa, mas isso tudo é especulação, nada há de comprovação a respeito. O que se acredita mesmo é que talvez Albert Einstein tenha sido convidado a comparecer em algumas reuniões teosóficas. E claro, isso foi explorado até, provavelmente seria explorado pelos adeptos da teosofia até o juízo final. Mas o fato é que ele próprio, em algumas de suas falas, se declarou agnóstico. Porque para um cientista, é muito mais fácil deixar a existência de Deus como sendo algo em perspectiva. Eu não sei se existe ou não, eu estou sendo humilde. Ele próprio diz que foi por uma questão de humildade que ele se admitia agnóstico. Mas a partir do instante em que ele não reconhece a ação de Deus em absolutamente nada que diga respeito à lei de causa e efeito, ação e reação, ele adota uma postura semelhante à de muitos espiritualistas que admitem e professam que a partir do instante em que se estabeleceu uma causa, os seus efeitos hão de perdurar enquanto essa persistir. A despeito das nossas inúmeras orações ou súplicas. Como se orar a Deus, orar a providência divina fosse algo totalmente inútil. Então, por isso é que essa é, sem sombra de dúvida, uma grande armadilha. Porque o agnosticismo, ele pressupõe a racionalidade. E muitas vezes, quando nós estamos preconizando lei de ação e reação, causa e efeito, e de uma maneira radical, nós estamos sendo agnósticos sem perceber. Quando nós não entendemos, quando nós não adicionamos a bondade e a misericórdia de Deus na nossa análise, nós estamos sendo agnósticos.